Os advogados sempre pedem redução do valor dos honorários. Devo sempre reduzir para não perder o serviço ou pedir que o juiz homologue aquele valor. Doutor Leandro, já aproveitando, né, já que a gente está na parte de dúvidas, não vai dar tempo de eu terminar a aula toda, ter que ser dividido em duas partes, mas para responder sua pergunta. Doutor Leandro, funciona o seguinte, olha, na hora de você fazer sua proposta, fundamente sua proposta em alguma tabela de alguma associação, de algum instituto, alguma coisa. Tem que ter uma tabela por trás. A regra é, tenha uma tabela por trás da sua proposta de honorários. Por quê? Porque depois você vai justificar. Na hora que pedir a redução, eu acho que você deve sim reduzir o valor. Pedir só para o juiz homologar é complicado. Você deve reduzir quanto? Eu vou seguir a regra que eu assisti uma palestra com a doutora Sônia Time e ela falou o seguinte, olha, vai reduzir? Reduz em 5%. Por quê? 5% é o dobro da taxa Selic, ou seja, o dobro da remuneração do título público federal. Reduz em 5%, fala, doutor, eu aceito, inclusive dentro do livro também, não é só jabá não, é porque saiu agora, eu estou feliz. Eu tenho lá um modelo exatamente negando a contraproposta do advogado. Por quê? Porque, na maioria das vezes, não é sempre, tá? Às vezes a gente pega uns advogados muito bons, que você não vai conseguir escapar deles. Mas, na maioria das vezes, o advogado simplesmente faz a impugnação à sua proposta de honorários falando que está excessivamente alto e pronto. Se você foi lá e fundamentou na tabela do seu conselho profissional ou da sua associação, você vai ter armas para mostrar, olha, não sou eu quem está falando que devo cobrar esse preço, mas a associação dos peritos está falando para fazer desse jeito. Ou o conselho está falando para cobrar desse preço, ou o sindicato está falando para cobrar desse preço. Então você tem um embasamento, você não está tirando aquele dinheiro, aquele valor da luva e, consequentemente, na hora que o advogado fizer a abordagem genérica dele, simplesmente falando que está caro, não sei o que, você atravessa uma petição falando para o juiz que você aceita, dá um desconto de 5%, usa a tática de parcelar em mais vezes. Fala assim, não, então eu vou parcelar em 3 vezes para a parte, entendeu? 3 vezes para ficar mais fácil, para não ficar tão pesado. Dá esse desconto de 5%, justifica que 5% é o dobro da taxa Selic, que é o valor que remunera os títulos públicos da União, ou seja, que você não pode dar um desconto maior do que esse. E você está dentro da tabela do seu conselho, pronto, você resolveu a situação. Agora, você tem que lembrar, se você fez uma petição genérica também, aí fica difícil de defender uma petição genérica. Na petição, a gente vai lá, discrimina os tempos, né, que você vai gastar, o tempo que você vai gastar para cada atividade, as atividades que você vai desenvolver, o tempo e fundamenta na tabela de alguma associação. Você vai ver que é tranquilo, porque a maior parte dos advogados, agora eu estou colocando o pé na peia como advogado, a maior parte dos advogados, eles fazem a petição, a impugnação de modo genérico. E aí, se ele fez a impugnação de modo genérico, simplesmente falou que está caro, ou às vezes usou a tabela da justiça gratuita, você vai lá e mostra para o cara, não é justiça gratuita, não dá para comparar justiça gratuita com justiça paga, e consequentemente você vai ver que você vai ter muito sucesso.